Olá, amigos, boa noite. Iniciando mais uma live da Pense Excel. Hoje nós vamos falar sobre a função desloque, que é uma função que serve para deslocar a célula seguindo coordenadas a partir de um ponto inicial, um ponto de referência. Então eu peço para que, conforme vocês forem entrando, vocês vão comentando com o nome de vocês e o local que vocês residem, no caso, né? Vou aguardar só um minutinho para a galera entrar aqui. Pronto, galera, iniciando a live nesse minuto. Então, repetindo, hoje nós vamos falar sobre a função desloque, que é uma função que serve para deslocar a posição da célula dentro de uma planilha a partir de coordenadas que você coloca dentro da própria fórmula. Então, aqui nós temos um arquivo em Excel contendo 4 planilhas, né? Então, na primeira planilha aqui, que é a planilha listas, a aba listas aqui, nós temos uma lista de setores de uma determinada empresa. Então, temos aqui, por exemplo, o comercial, o marketing, a área de compras, a área de logística, RH, financeiro, contabilidade, fiscal, jurídico, projetos e produção. Aqui nós temos uma outra lista, que é a lista de categorias. Então temos aqui smartphone, tablet, câmera digital, notebook, desktop, servidor e acessórios. E temos aqui uma outra lista, uma terceira lista, contendo os meses, né, de janeiro a dezembro. E aí, aqui na aba exercício, vamos aqui para o primeiro exercício, que é o mais fácil. Né, vou até aumentar o zoom aqui um pouco. E depois nós vamos para o segundo, que tem a ver aqui com essa aba relatório, né, com a planilha relatório. Então, deixa eu só ir acompanhando aqui os comentários da galera. Boa noite, Carolina Bastos. Boa noite, Cibele Croce, do Rio Grande do Sul. Então, aqui, eu desejo retornar os valores de textos pedidos aqui nessas 3 células. Então, aqui na célula E5, por exemplo, eu quero que apareça o segundo setor que está nessa lista aqui de setores. Depois, na célula E7, eu quero que apareça o sexto setor, a sexta categoria da lista categorias. E na célula E9, eu quero que apareça o 10º mês da minha lista de meses. Então, o primeiro passo aqui é eu inserir uma fórmula e dentro da fórmula inserir a função desloque, ok? Então aqui na célula E5 eu vou digitar igual desloque, abro parêntese, e a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é mostrar para o Excel, né, dentro da fórmula, qual o ponto de referência de onde eu vou partir nesse deslocamento de células, ok? Então aqui, ó, eu vou na aba listas e eu vou partir aqui da célula B2, onde está escrito setores. Então esse vai ser meu ponto de partida, meu ponto de referência, para a partir dali ele seguir as coordenadas que eu colocar dentro da fórmula, ok? Ponto e vírgula. E agora eu vou informar a quantidade de linhas que ele vai descer e depois a quantidade de colunas que ele vai andar para o lado direito. Ok? Então a quantidade de linhas aqui que ele vai descer, como eu quero o segundo setor da lista, aqui depois do ponto e vírgula eu vou colocar 2, ok? Ponto e vírgula. Em colunas, onde ele pede aqui, onde está escrito calls, dentro da fórmula, você pode ir acompanhando aqui pela própria ajuda aqui do Excel, né? Que conforme você vai construindo uma fórmula, ele vai te auxiliando ali, colocando a sintaxe da fórmula embaixo, ok? Da função, no caso, né? E aqui eu vou colocar 0. Por quê? Porque eu não vou andar colunas para o lado, porque a informação que eu quero está na mesma coluna do meu ponto de referência, meu ponto de partida, que é da coluna B,
né, da célula B2 está na coluna B. Então, eu quero o segundo setor a partir da célula B2. Ou seja, o segundo setor para baixo, ele está em linhas. E ele, como ele está na mesma coluna, ele não precisa andar para colunas diferentes. Ok? E aqui eu posso fechar parêntese e dar um Enter. Aqui ele retornou a informação marketing. Então, o segundo setor aqui da minha lista de setores é o setor marketing, está certinho, ok? Agora nós vamos para a sexta categoria da lista. Então, nós vamos retornar aqui a sexta categoria da lista, ok? Aqui na célula E7, nós vamos digitar novamente igual, desloque, abro parêntese, vou lá na aba listas, na planilha listas, e vou selecionar meu ponto de partida, que vai ser a célula D de dado 2, onde está escrito categorias, ok? Ponto e vírgula. E agora eu preciso informar a quantidade de linhas que ele vai descer para encontrar lá o que ele está pedindo no exercício, que é a sexta categoria a partir do meu ponto de partida. Então, vou colocar aqui em linhas 6, ponto e vírgula, e em colunas eu vou colocar 0 novamente, porque eu não quero que ele saia da mesma coluna, eu quero que ele mantenha ali a mesma coluna. Então, aqui, ó, a sexta categoria da minha lista de categorias de produtos é o servidor. Vamos ver se bate aqui. Ó. O primeiro é o smartphone, categoria smartphone. O segundo é a categoria tablet. O terceiro é a categoria câmera digital. A quarta categoria é a categoria notebook. A quinta categoria desktop. E a sexta servidor. Ou seja, ele pegou certinho aqui a sexta categoria da lista, partindo do meu ponto de referência, que é a célula D2. Ok? E para fechar aqui esse primeiro exercício, ele me pede o 10º mês da minha lista de meses aqui. Então, o 10º mês vai ser o mês de outubro, né? Então, aqui na célula E9, nós vamos digitar igual, desloque, abre parêntese, vamos selecionar aqui o ponto de referência, que é o ponto de partida. Aqui na aba listas, na planilha listas, nós vamos selecionar a célula F2, F de faca 2, ponto e vírgula. Aqui em linhas, nós vamos digitar 10, ponto e vírgula novamente. Em colunas, novamente vamos digitar 0, porque ele não vai sair da mesma coluna. Fecha parênteses, dá um Enter, e aqui ele retornou com o mês de outubro. Ok? Agora, partindo aqui para o segundo exercício, vou mostrar para vocês aqui a planilha relatório, que contém um relatório de vendas, um ranking, na realidade, de vendedores, dos 10 melhores vendedores de lojas, de algumas lojas aqui, de uma determinada empresa no ramo de varejos. Do ramo de varejo, no caso, né? Do segmento de varejo. Então, aqui, ó, eu tenho na coluna B o ranking, né? A numeração aqui do ranking, de 1 a 34. Eu tenho aqui os 34 melhores vendedores, sendo um de cada loja, ok? Aqui na coluna C, eu tenho os nomes das lojas. Na coluna D, eu tenho os nomes dos gerentes responsáveis por cada loja, né, ou por um grupo de lojas. Aqui na coluna E, eu tenho o nome do melhor vendedor de cada loja, ok? Em maio de 2018. E aqui na coluna F, eu tenho o faturamento realizado, ou seja, o volume de vendas financeiro em reais, monetário, realizado por cada vendedor. Então, o melhor vendedor da loja Morumbi foi o que mais vendeu. O melhor vendedor da loja Paulista, né, da Avenida Paulista, em São Paulo, foi o segundo melhor em vendas de todos os vendedores.
O vendedor Pedro Augusto, por exemplo, ele foi o terceiro melhor em vendas de todos os vendedores dessa empresa, né, da loja Vila Olímpia, no caso, e assim por diante. Então aqui está ranqueado por valor de faturamento, valor de vendas. E aqui no exercício, ele me pede os 10 melhores vendedores, né, dessa lista, desse ranking aqui de vendas, de top 10 em vendas, ok? Então aqui está como sem referência, porque nessa primeira parte aqui, eu vou utilizar a função desloque sem fazer referência a nenhuma célula. Então eu vou digitar manualmente qual a posição da linha, ou melhor, quantas linhas ele tem que percorrer para baixo para ele chegar ali no primeiro vendedor, no segundo vendedor, no terceiro vendedor e assim por diante. E aqui nessa segunda coluna, na coluna G, eu vou fazer com referência, ou seja, eu vou me basear ali na coluna D para eu apontar dentro da fórmula qual é a quantidade de linhas que eu quero que ele desça, ok? Boa noite, Flávio Araújo, um amigo meu, trabalhou comigo muitos anos na Ambev, no Rio. Boa noite, Lúcia de Ângeles. Então, galera, aqui na célula E18, nós vamos digitar igual, desloque, abre parêntese, e aqui no relatório, nós vamos partir aqui da célula B5, que é essa célula que contém aqui a tralha, o jogo da velha, ok? E a partir daqui nós vamos deslocar a quantidade de linhas e a quantidade de colunas para chegar aqui no nome do vendedor. Então, vamos digitar aqui ponto e vírgula, depois do ponto de referência, do ponto de partida, da célula que vai servir como ponto de partida, ok? E agora em linhas, nós vamos digitar 1, porque ele vai descer somente uma linha, que é o primeiro vendedor, que eu quero, no caso, que seja exibido ali. E colunas, nós vamos digitar 3, porque ele vai andar 3 colunas para o lado ali, da B para C, depois da C para D, depois da D para E, ok? Então ele vai descer uma linha e 3 colunas, que eu quero que ele retorne o nome do vendedor. O nome do vendedor ele está na coluna E, e eu estou partindo da coluna B, ok? Eu poderia também partir da célula E5, ao invés de partir da célula B5. Daí eu não teria que informar, no caso, a quantidade de colunas que ele ia percorrer, porque ele se manteria ali na mesma coluna. Ele só desceria uma linha, no caso. Então aqui, ó, ele retornou, fechei parênteses aqui depois que eu informei a quantidade de colunas, ele retornou o nome do vendedor, do melhor vendedor desse ranking, ok? Aqui embaixo vai ser a mesma coisa, igual desloque, ponto de referência, abre parênteses, ponto de referência vai ser a célula B5 da minha planilha relatório, ponto e vírgula, 2, que ele vai descer 2 linhas, que eu quero o segundo melhor vendedor do meu ranking, ponto e vírgula, 3. 2 linhas para baixo, 3 colunas à direita. É sempre nessa ordem, né? Linhas, ele desloca para baixo, e colunas, ele sempre desloca para a direita, ok? Ele encontrou aqui o Francisco Barbosa, que foi meu segundo melhor, que é o segundo melhor vendedor desse ranking top 10 aqui, ok? O terceiro vai ser desloque, abre parêntese, célula B5 da aba relatório, meu ponto de referência, ponto e vírgula, 3, ponto e vírgula, 3. Então vai ser 3 com 3, ok? 3 linhas e 3 colunas. Beleza, galera? Se vocês quiserem comentando aí, tirando alguma dúvida,
falando de onde vocês falam aí, a galera que está assistindo. Estou vendo que tem bastante gente aí já conectada. Aqui no 4, na célula E21, nós vamos digitar igual deslock, abre parêntese. Vamos lá na aba relatório novamente, na célula B5, ponto e vírgula, 4. Ele vai descer 4 linhas, que eu quero o quarto melhor vendedor, ponto e vírgula 3, ele vai andar 3 colunas para o lado. Ok? Aqui no quinto melhor vendedor, vai ser igual deslock, abre parêntese, seleciono aqui a aba relatório, célula B5, meu ponto de partida, meu ponto de referência, ponto e vírgula, 5, ponto e vírgula 3. Aqui no sexto melhor vendedor, célula E23, vamos digitar igual deslock, abre parêntese, vamos lá na aba relatório, célula B5, ponto e vírgula 6, ponto e vírgula 3. No sétimo melhor vendedor, vamos digitar igual, deslock, abre parêntese, vamos selecionar a aba relatório, célula B5, ponto e vírgula 7, ponto e vírgula 3. No oitavo melhor vendedor, vamos digitar igual, deslock, abre parêntese, vamos selecionar a aba relatório, célula B5, ponto e vírgula 8, ponto e vírgula 3. No nono melhor vendedor, vamos digitar igual, deslock, abre parêntese, vamos selecionar a aba relatório, célula B5, ponto e vírgula 9, ponto e vírgula 3. E no décimo melhor vendedor, vamos digitar igual, deslock, abre parêntese, vamos selecionar a célula B5 novamente, que é sempre o mesmo ponto de partida, ponto e vírgula 10, ponto e vírgula 3. Esse último aqui ele vai descer 10 linhas e 3 colunas para a direita, ok? Então aqui eu encontrei manualmente, fiz um por um, encontrei os 10 melhores vendedores do meu ranking aqui, partindo sempre da célula B5, beleza? Por que aqui eu chamei de 100 referência? Porque eu fiz manualmente. Eu não atrelei o número de linhas, no caso, nem o número de colunas também, a nenhuma célula. Né? Eu poderia ter utilizado aqui, por exemplo, a coluna D para me ajudar a me basear ali a quantidade de linhas que eu teria que descer a partir do meu ponto de referência, meu ponto inicial ali. Então, dá uma boa noite aí para o Luque Lima, falando do Acre. Boa noite aí para a galera do Acre. Aqui na célula G18, nós vamos agora fazer com referência. Então, vamos digitar igual, deslock, abre parêntese. Vamos lá na planilha relatório. Vamos novamente partir da célula B5, ponto e vírgula. Vamos voltar na planilha exercício e vamos selecionar a célula D18, D de dado 18, ponto e vírgula 3. Fecha parêntese. E aqui, o que eu fiz? Eu fiz referência na quantidade de linhas que eu quero que ele desça, eu fiz referência à coluna D, a célula D18. Ou seja, quando eu copiar o conteúdo dessa célula aqui para baixo, colar fórmulas aqui para baixo, o que vai acontecer? Ele vai encontrar... Opa! Eu só esqueci de congelar aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu teria que congelar a minha célula B5, que é o meu ponto de referência, meu ponto de partida, lá no meu relatório, que é aqui o tralha, né, o jogo da velha. Então, aqui para eu congelar, eu volto aqui na minha fórmula, clico aqui em qualquer parte aqui da minha célula B5 e dou um F4. Ele vai congelar, ele vai colocar um cifrão antes da coluna B, e antes da linha 5. Ou seja, ele congelou toda a célula 5. Então, eu posso ir para baixo, colar para o lado, que ele vai sempre fazer referência ali
vai manter travado ali na célula B5. Ok? Então agora eu vou copiar novamente, vou colar especial fórmulas e pronto. Ele encontrou exatamente os 10 melhores vendedores desse ranking aqui, relatório de vendas, do meu ranking aqui, top 10 dos 10 melhores vendedores de todas as lojas aqui da empresa, ok? E aí, galera, vocês devem estar se perguntando o seguinte: poxa, Flávio, mas eu estou vendo ali, na hora que você fez a fórmula deslock, que, deixa eu voltar aqui e refazer novamente, quando eu digito aqui igual deslock, abre parênteses, ele pede aqui a referência, que é o meu ponto de partida, ele pede aqui a quantidade de linhas que ele tem que descer, ok? A quantidade de colunas que ele tem que ir para o lado, e aqui depois ele pede a altura e a largura, né? Eu não falei ainda sobre isso. Para que serve essa altura e essa largura? Essa altura e essa largura é o intervalo, é o range, chamado de range, mesma coisa que intervalo, no Excel falar no range, a partir do ponto que ele chegou, do ponto final, depois das coordenadas que você colocou. Então, por exemplo, eu cheguei aqui no Mário Belisário, que é o primeiro vendedor aqui, ok? Eu vou copiar aqui esse faturamento, vou jogar para o lado, só para ilustrar mesmo. Vou colocar aqui, por exemplo, junho, e aqui eu vou colocar julho. Ok? Digamos que eu tenho aqui 3 colunas com valor de faturamento de maio, junho e julho. De cada vendedor aqui, os 10 melhores vendedores. Aqui eu vou deixar os mesmos valores, mas digamos que os valores fossem diferentes. Ok? Aqui, digamos que eu queira somar o total aqui de cada vendedor. Ok? Então, ó, quando ele chegar aqui, ele vai fazer esse deslocamento aqui, seguindo essas coordenadas. Quando ele chegar aqui no melhor vendedor, no primeiro melhor vendedor, o que ele vai fazer? Ele vai somar o que tiver do lado. Ok? Ele vai encontrar o faturamento total realizado nesses 3 meses do primeiro vendedor. E depois do segundo vendedor, depois do terceiro vendedor, e assim até o final. Ok? Então, esse altura e largura ele serve para isso. Então, vou demonstrar aqui para vocês. Aqui do lado, eu vou digitar igual, deslock, abre parêntese. Vou selecionar aqui a célula B de bola 5, ponto e vírgula. A quantidade de linhas que ele vai percorrer, eu vou amarrar aqui a coluna D, célula D18. Deixa eu congelar aqui a B5, não esquecer. Ponto e vírgula. E agora que eu já coloquei meu ponto de referência, meu ponto inicial aqui, que é a célula B5, e a quantidade de linhas, D18, agora eu tenho que informar a quantidade de colunas. A quantidade de colunas vai ser 3 novamente, ponto e vírgula. E agora ele pergunta a altura e a largura. Se eu chegar aqui no deslock e colocar a altura e largura pura e simplesmente, achando que ele vai somar lá os valores que estão nas células ao lado, nas colunas ao lado, de cada nome de vendedor, não vai dar certo, né? Então, ó, se eu colocar aqui, por exemplo, 1 de altura, que a altura significa a linha, né? Se eu colocasse 2, ele ia considerar 2 linhas a partir da linha que eu estou, ok? Da linha onde está escrito lá Mário Belisário, ele ia considerar a linha mais a de baixo. Se eu colocasse 3, ele ia considerar a linha mais 2 abaixo. Se eu colocasse 4, ele ia considerar a linha mais 3 abaixo. Ou seja, ele ia pegar todo aquele intervalo ali a partir do ponto que eu cheguei, do ponto final. Ok? Na célula onde está escrito Mário Belisário. Então, vou colocar 1 que eu quero que ele some somente o que está naquela mesma linha. Ponto e vírgula, a largura vai ser a quantidade de colunas que eu quero que ele some. Então, aqui vão ser 3, novamente. Beleza, galera? Então, ele vai somar ali os 3 meses. Cada mês está numa coluna, por isso que eu coloquei 3
de largura e 1 de altura, que ele vai se manter ali na mesma linha. Vai dar erro. Por que vai dar erro? Porque essa altura e largura ele só funciona se você fizer um alinhamento com outra função dentro da mesma fórmula. Deixa eu tirar o óculos que eu estou com dor de cabeça. Se ele fizer um alinhamento com outra função dentro da mesma fórmula. Então, aqui dentro da mesma fórmula, eu coloco igual, soma, abre o parêntese, e daí ele vai somar o que tiver aqui dentro, e eu fecho um parêntese aqui, deixa eu apagar aqui, eu fecho um parêntese aqui depois do desloque. Ou seja, eu coloquei aqui igual soma, abri parêntese, fiz todo o desloque ali, considerando a altura e a largura, para ele somar, no caso, para ele fazer referência a depois que ele encontrar a informação que eu quero, e fecho parênteses, que ele vai somar todo aquele deslocamento ali, ok? Deu 915.050. Se eu voltar aqui, ó, e somar, vai dar, se eu somar os três valores, vai dar 1.372.000. Por que ele está somando 915? Porque ele está somando só até a coluna G. Ou seja, ele seguiu aquelas coordenadas lá, né? Voltando aqui, deixa eu só formatar isso aqui como moeda, para ficar mais fácil o entendimento. Então, o que ele fez lá? Ele seguiu essas coordenadas aqui do desloque, certo? Ele partiu aqui da célula B5, andou uma linha para baixo e 3 colunas para o lado. Então, a partir da célula B5 aqui da minha aba relatório, ele andou uma linha para baixo e 3 colunas para o lado. Ele chegou aqui no nome do meu vendedor, Mário Belisário. Show de bola. E a partir daqui, ele somou 3 para o lado. Ou seja, contando com o Mário Belisário, com a célula onde está escrito Mário Belisário, ele somou 3 para o lado. Ok? Por isso que ele somou somente 915.000. Porque ele conta também com a célula onde ele está. Beleza? Onde ele chegou ali, que tem o nome do vendedor, nesse caso aqui. E aí eu teria que colocar mais uma de largura. Ou seja, na minha largura, tem que ser 4, ao invés de 3. Pronto. Agora deu 1.372.575. Ok? Ele somou ali todo o faturamento do primeiro vendedor, que é o Mário Belisário. E aí, se eu pegar essa fórmula e arrastar para baixo, ele já vai conseguir somar automaticamente todos os outros valores dos outros vendedores. Beleza, galera? Então, aqui eu fiz um alinhamento da função soma com a função desloque para eu conseguir somar o intervalo de largura e altura, né, do meu deslocamento, do meu desloque. Então, ele fez todo o deslocamento ali seguindo as coordenadas que eu coloquei dentro da própria fórmula, na função desloque, né, com a função desloque. E aí, dali eu fui uma linha para baixo, por exemplo, nessa daqui, e 4, ou melhor, eu fui 5 linhas para baixo e 3 colunas para o lado. E quando ele chegou naquela posição ali, onde ele encontrou o nome do vendedor, no caso ali, Jorge Nunes, ele somou mais 4 colunas para o lado, com ela, onde ele encontrou, e manteve ele na mesma altura. Né? Ele não foi para baixo, ele manteve ele na mesma altura. Ok, galera? Se, por exemplo, aqui eu quisesse o total de todos os vendedores, ao invés de pegar um por um, eu poderia, aqui no lugar de 1, colocar 10, por exemplo. Eu tenho que aumentar aqui a quantidade aumentar a largura aqui da coluna para caber o número aqui, ficou muito grande. 12.076.000. Vamos ver se está batendo os 10 melhores vendedores, somando aqui os 3 meses, certinho, 12.076.860 reais. Aqui está dando 12.076.860.
Beleza, galera? Mandar um alô aí para Débora Bruno, falando do Rio. Drica Almeida, boa noite aí, Drica Almeida também, seja bem-vinda. Então é isso aí, pessoal. Obrigado aí pelo prestígio, mais uma vez. Mais uma terça-feira aí de live. Sempre trazendo aí novas dicas de Excel, ensinando alguma coisa nova, né? Falando um pouco também sobre educação corporativa para gestão de negócios. E esse vídeo ele vai estar disponibilizado lá junto com o exercício e o gabarito apresentado aqui nessa live, lá no nosso site www.pensexcel.com. É só você fazer seu cadastro lá para você conseguir assistir esse vídeo dentro do site, ok? Junto e baixar o exercício, essa planilha aqui de exercício e gabarito. Beleza, galera? Grande abraço aí, boa semana a todos e até a próxima terça-feira, às 21 horas, aqui na fanpage da Pense Excel. Tchau, tchau, pessoal.